Oi, pessoal, boa noite. Conseguem ver minha imagem? Ai, que bom. Tantas horas para a câmera parar de funcionar, ela resolve parar agora. Que bom que eu consegui resolver aqui. Vocês estão bem? Boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Bom, pessoal, nós estamos aqui nesse encontro online, encontro ao vivo, para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa disciplina de mediação. Agora que nós estamos chegando ao fim dela, estamos na semana 8, temos mais a semana 9, só semana que vem, que é a semana na qual vocês farão a avaliação. Espero que vocês tenham conseguido fazer um bom percurso durante as nossas semanas de aula. Nós estamos aqui com a turma da professora Valéria, com a minha turma também, da professora Karina. E o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre os principais tópicos que nós estudamos no decorrer da disciplina, para que vocês sejam elucidados acerca desses conteúdos, enfim, para que possam tirar as dúvidas, para que a gente consiga fazer uma melhor avaliação que vai acontecer nos próximos dias, né? Na semana que vem. Alguém gostaria de falar alguma coisa? O Gabriel está com o microfone aberto. Você quer falar algo, Gabriel? Se você precisar falar algo, você só sinaliza, tá bom? Aí eu te dou aqui a palavra. Como que vocês estão em relação à nossa avaliação? Estão preparados? Estão tranquilos? Nervosos? Como é que está? Ansiosa, Jaque? A ansiedade faz parte, né? Todos nós nos sentimos ansiosos, né, Ana? Nos sentimos ansiosos, assim, quando estamos frente a uma possibilidade de avaliação, enfim, isso é super normal, super comum. Aqui, gente, eu preparei para vocês um material que, se vocês quiserem, depois eu posso deixar disponível. E a ideia é que a gente tenha nesse material apenas a nossa pauta, os nossos indicadores aqui da nossa conversa, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Conseguem ver? Aparece para vocês, né? Joia, obrigada pelas respostas. Para o nosso encontro de hoje, como eu estava dizendo, eu preparei para vocês uma síntese. O nosso objetivo aqui é fazer um resumo dos principais tópicos que nós vimos durante a disciplina. Oi, João, tudo bem? Claro que nós não temos a pretensão de esgotar as temáticas, porque vocês estão há 7, 8 semanas quase estudando esses conteúdos, o que nos faz entender que aqui nós vamos fazer uma grande revisão mesmo desses principais tópicos, para dar para vocês a oportunidade também de trazer as dúvidas, de compartilharem suas percepções, enfim, para que sempre é bem-vindo, né, Anderson? Resumo sempre é bom para nós que somos alunos. E aí a ideia, gente, não é esgotar essas temáticas, é claro, né, porque vocês já estudaram e cada um desses temas é bastante extenso, o que faz com que nós não tenhamos a pretensão de esgotá-los nesse momento, mas aqui a ideia é justamente a gente fazer uma caminhada do início ao fim da disciplina,
para que vocês sejam lembrados desses conteúdos e estejam melhor preparados para a nossa avaliação, certo? A nossa disciplina, de modo geral, é uma disciplina que ela está falando sobre a mediação, a prática pedagógica com um olhar muito voltado para a didática. Percebam que aqui, no próprio nome da disciplina, já fala muito a respeito dela. Então, nós estamos trabalhando e buscando compreender como é que se dá essa mediação que, para tanto, ela se usa, se vale da didática, com certeza, dentro de um contexto de prática pedagógica, tá? Quando a gente fala em mediação, é um assunto extremamente extenso, nós abarcamos diversos e diferentes elementos, e um deles é a didática, que é o foco aqui da nossa disciplina, trabalhar alguns aspectos que vai impactar, que vai influenciar essa didática do professor. Nós olhamos para cada um de vocês aqui do nosso curso e eu olho para vocês e eu vejo futuros professores na minha frente. E isso faz com que eu considere que conversar, que trabalhar, discutir as questões em torno da didática se faz como essencial. Por quê? O que é didática? Durante muito tempo se entendeu que a didática ela se resumia a um conjunto de técnicas que o professor ou que o estudante em formação, né, o licenciando, então seria um conjunto de técnicas, de estratégias que esse estudante ele se valeria para então estar apto para ir para o contexto educacional e assim estabelecer uma prática pedagógica. Hoje a gente já tem uma visão muito mais ampliada sobre o que é essa mediação a partir da didática. Isso, Anderson, está perfeito, né? Com certeza ela vai se preocupar com o ensino-aprendizagem. A didática pode ser vista, sim, como uma ciência dentro da área da educação. Ela é uma ciência porque ela tem todo um conjunto de evidências epistemológicas, ela é um corpo de estudo na qual nós temos diferentes e diversos pesquisadores, professores, enfim, que dedicam o seu campo profissional na didática para entendê-la e para oferecer melhores evidências científicas para contribuir para com essa área da educação. Portanto, nós podemos sim dizer que a didática ela é uma área, né, um objeto de ciência, da ciência, que ela vai se preocupar com o ensino-aprendizagem. Pegando esse gancho do Anderson, por que ela se preocupa com o ensino e aprendizagem? A didática ela não é mais um conjunto de técnicas instrucionais para que o professor vá para a escola e dê aula, mas ela vai se voltar, ela volta o seu olhar para entender como é que ela pode mediar, subsidiar esse distanciamento, vamos colocar assim, inicial, entre o estudante e o conteúdo. E aqui nós falamos de um conteúdo, de uma visão mais ampliada, não apenas os conteúdos curriculares, né? Embora todos nós, professores, tenhamos objetivos pedagógicos curriculares para serem trabalhados com a nossa turma de estudantes, nós entendemos que a escola ela ensina uma série de conhecimentos, ela desenvolve esses conhecimentos que têm a ver, sim, com conteúdos mais técnicos, mas também ela está envolta a uma série de habilidades socioemocionais que ela acaba se ocupando. E aí, nesse sentido, a didática, ela vai mediar, né? É a forma que esse professor vai se posicionar, vai possibilitar que os conteúdos ali que precisam ser trabalhados, eles cheguem aos estudantes.
não apenas cheguem, mas que esses estudantes consigam de fato se apropriar do conhecimento, porque senão nós ficamos só numa transmissão de informações. E nós sabemos que existiram e existem as nossas escolas da pedagogia, as concepções pedagógicas, em que a cada tempo se viu uma tendência pedagógica e assim se organizou a prática escolar, a prática pedagógica, a prática educativa. Por exemplo, a gente teve lá como uma das nossas, como a primeira escola da pedagogia, primeira escola pedagógica, a escola tradicional, na qual era-se visto que o foco era o aluno ir para a escola, ficar calado e apenas absorver informações. Nesse contexto, o foco dessa didática era ter estratégias para que esse estudante chegasse na escola, ele ficasse ali calado e só recebesse o conteúdo. Independente qual seja essa escola pedagógica, essa concepção pedagógica, sempre existirá uma didática, porque é a didática que vai permitir que o professor cumpra os seus objetivos educacionais, curriculares, pedagógicos, né? E por conta disso, a gente percebe que a didática, ela permeia toda e qualquer prática educativa. Ela é que vai possibilitar, quanto melhor a didática, melhor nós temos enquanto possibilidade de alcançar os objetivos. Talvez você já tenha experienciado, por exemplo, situação de um professor, né? Me contem se vocês já passaram por isso aqui no chat. Um professor que, puxa, o cara era mega inteligente, tinha muito conhecimento, mas na hora de compartilhar com a turma, as pessoas não conseguiam entender. Já passaram por isso? O professor falava de um jeito que não fazia sentido. E aí, quando você conversa com ele fora do contexto escolar, ou fora da sala de aula, enfim, você percebe que é uma pessoa que domina, que tem muito conhecimento. E aí, eu também já passei por isso. E você fica se questionando, gente, mas como assim? Esse professor sabe tanto, né, conhece tanto dessa área, e ao ministrar uma aula, eu não consigo entender. Como é que pode? E aí a gente pode levantar várias. Olha que legal o relato de vocês. Isso, João, né? A gente às vezes, infelizmente, a gente que trabalha também com pesquisa científica, a gente se torna tão pesquisador que a linguagem que se usa, ela fica tão técnica que isso faz com que a gente se distancie dos nossos estudantes, porque essa linguagem já não é mais acessível, a pessoa não entende. Por isso que a gente, enquanto professor, precisa fazer um exercício, gente, constante de se perceber assim, puxa, será que eu estou me fazendo entender para os estudantes? E a gente pergunta mesmo, gente, vocês estão entendendo? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Então, no caso desses professores que a gente está aqui falando como exemplo, que tem muito conteúdo, muito conhecimento, mas que esse conhecimento não chega no estudante, nós podemos levantar algumas hipóteses para isso. E uma delas é a didática, que é a forma como esse professor se posiciona frente ao conteúdo e aos estudantes. Essa mediação para que o estudante consiga se apropriar daqueles objetivos curriculares, nós, enquanto professores, precisamos ter uma postura, precisamos ter estratégias, precisamos ter uma série ali de elementos que são importantes para que, de fato, aconteça aquilo que está proposto para aquela turma naquele ano escolar, enfim. Isso tudo envolve a didática, tá? Como uma ciência que vai pensar sobre essa prática pedagógica. Pois João, né? E aí a gente vê que isso não faz sentido, porque a comunicação, o fundamento da comunicação é que o outro venha nos entender, não é? E aí, gente, nesse sentido, quando nós falamos sobre didática, sobre mediação,
nós estamos pensando basicamente de modo inicial, como primeiro e último objetivo, talvez, nós estamos pensando no processo de ensino e aprendizagem. Tudo o que nós fazemos, ou grande parte do que nós fazemos enquanto professores, é pensar a partir da didática, da mediação e de outras áreas também, é pensar em como esse processo de ensino e aprendizagem pode se efetivar, porque senão não faz sentido o estudante ir para o contexto educacional se não for para aprender, certo? Não faz sentido eu, enquanto professora, ir para um contexto educacional se não for para ensinar. Embora a gente sabe, claro, que existe uma troca aí, professor e aluno, ambos vão aprender, ambos têm condições de ensinar algo para o outro, enfim, de modo geral, é o professor que tem essa função do ensino e o estudante está ali para se apropriar dos conhecimentos historicamente acumulados, está ali para aprender, está ali para desenvolver uma série de habilidades, ok? E esse processo de ensino-aprendizagem, ele tem sido cada vez mais complexo e nós precisamos estar cada vez mais preparados, porque são muitos os desafios. Há uns anos atrás, a gente tinha lá uma relação muito direta. Então, o professor ia para a sala de aula, ele detinha o conhecimento, ele compartilhava esse conhecimento e o aluno tinha que absorver a informação, fazer a prova, ir embora e acabou. Muito da memorização. Hoje não. Hoje nós temos estudantes altamente ativos, né, críticos que se posicionam. Nós temos uma série de situações de inclusão escolar que nós temos que valorizar e abarcar nos nossos planejamentos as diferentes necessidades educacionais especiais. Nós temos o reflexo da tecnologia, nós temos a influência de vários aspectos sociais, e isso tudo está dentro da escola, e isso vai influenciar com certeza como que se dá esse processo de ensino e aprendizagem, ok? Então, é algo sim muito complexo. Faz sentido para vocês esse ponto, essa reflexão que eu estou aqui trazendo? Mais do que trazer aqui para vocês conteúdos postos, eu quero instigá-los a pensar, para que vocês sejam cada vez mais críticos, né? E vocês estão imersos a esse universo escolar, né, educacional, e isso tudo aqui precisa fazer sentido para vocês. Tem muitos de vocês que já estão no estágio, que já estão atuando nas escolas, então não dá para achar que vocês vão chegar lá na escola como professores e será tudo super simples, super fácil. Não, vocês estarão sendo todos os dias, entre aspas, bombardeados com uma série de influências e que, por sua vez, vão repercutir no ensino-aprendizagem. Então, por exemplo, um caso que eu tratava hoje, uma criança que ela é uma criança superdotada, que é a área que eu atuo fora da PUC, uma criança superdotada, extremamente inteligente, mas que não consegue ter um bom desempenho escolar. E aí, quando você vai analisar a história dela, o que, que a gente percebe? É uma criança que está institucionalizada, os pais acabaram a colocando para adoção já há alguns anos. É um menino que tem 10 anos hoje, que passou por várias casas, né, várias instituições de abrigo. É um garoto que está com várias situações de sofrimento emocional, enfim, e aí tem lá na escola comportamentos altamente disruptivos, comportamentos agressivos, de oposição, etc. E aí é um caso bastante triste, né? Ele é meu paciente aqui do consultório. E aí, nesse caso, o que, que a gente tem? Vocês acham que, enquanto professora, eu posso olhar para ele de uma maneira rasa, sem considerar todos esses fatores? Claro que não, não é? Embora a gente saiba que tem professores que vão focar apenas ali no conteúdo,
essa é uma postura muito reducionista, até desumana em certa medida, porque uma criança que passa por todo esse histórico que eu aqui resumi muito brevemente para vocês, uma criança que passa por esse histórico, que tem esse histórico, certamente nós teremos influência nesse processo de ensino e aprendizagem. Esse garoto que eu estou aqui comentando com vocês é um menino muito inteligente, né? Ele tem aí uma condição de superdotação que o faz ter uma inteligência acima da média, mas ele tem um baixo desempenho escolar. Imaginem vocês se esse garoto estivesse numa outra condição, qual seria o desempenho dele? Então, veja, é um dos casos que a gente tem, e o que eu quero com isso é mostrar para vocês a complexidade que existe dentro de um processo de ensino e aprendizagem. Eu tenho que considerar, por exemplo, o meu estudante que está lá na escola e está passando por um processo de bullying. É óbvio que o processo dele de aprendizagem será afetado, tá? Quando a gente fala nesse processo de ensino e aprendizagem, nós estamos pensando na interação entre estudante e professor, mas também entre estudante e estudante, entre o professor para com o aluno, porque essa relação professor e aluno, ela ela tem uma influência muito decisiva, na minha percepção, na própria aprendizagem desse estudante. Por exemplo, me contem se vocês já passaram por isso, para ver se, né, isso que eu vou dizer é coerente para vocês. Não é incomum a gente ter casos de pessoas que, puxa, amavam matemática, e aí, depois de um certo tempo, com uma experiência com determinado professor, essa pessoa passa a odiar a matemática. Para ela começa a achar que ela não tem mais, não dá conta da matemática. Ou o inverso, pessoas que até então não gostavam da matemática ou qualquer outra disciplina, e aí, a partir da interação com o professor, passou a amar a disciplina. Isso já aconteceu com vocês? Já viram isso? Olha que legal que vocês estão compartilhando suas situações. Então, veja, isso acontece. E aí, gente, o que eu quero mostrar com isso? É que essa relação do aluno e do professor, ela também vai exercer influência nessa aprendizagem. Um estudante que tem uma boa relação com o professor, ele tende a fazer uma vinculação positiva com a disciplina e, assim como consequência, ele tem uma melhor aprendizagem. São processos diferentes. Ensino é uma coisa, aprendizagem é outra. São processos diferentes, mas estão interrelacionados e são complementares, tá? Porque o professor, não tem sentido o professor ensinar se não tem quem aprende, e vice-versa. Estou lendo aqui. Olha, bem legal. Veja, vocês que são adultos conseguem me dizer e usufruir, vivenciar esse impacto da relação com o professor na aprendizagem. Imagine as crianças, não é? Muito legal o compartilhamento de vocês. Ó, o Cleiton diz que está na matemática por causa de um professor, e aí, por conta disso, acabou entrando nesse universo e transformou a carreira. Que legal. Olha o impacto positivo de um professor, né? Certamente a história que o Cleito traz para nós, a vivência dele, vai nos mostrar. Opa, o que aconteceu aqui? Tem gente. Tá. Certamente essa experiência do Cleiton com o professor fez com que tivesse um impacto positivo na aprendizagem. Isso nos ajuda a entender que, de fato, o processo de ensino-aprendizagem ele está suscetível a uma série de fatores, tá? Ele não se limita à apropriação de um conteúdo, ponto. Legal, Anderson.
Ó, o relato da Ana também, que está em letras por conta de uma professora. Que bacana. Que legal, João. Que bom, João, que bom. Fico feliz. E aí, gente, nós, nesse contexto, a gente não pode deixar de falar sobre o quê? Sobre a prática educativa, né? O que que é a prática educativa? É esse dia a dia lá na escola. É quando. Acho que você está exagerando, Anderson. A professora Karina é muito esforçada, sim. Quando a gente fala da prática educativa, nós estamos nos referindo ao quê? A essa ação que acontece diariamente na escola. É quando, gente, nós vamos ver de fato a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. É quando esse processo de ensino-aprendizagem acontece, quando ele é concretizado. E aí, nós temos várias formas de fazer essa prática educativa enquanto professores, enquanto estudantes também, porque uma prática educativa de qualidade, ela requer sim a postura do professor, a qualidade daquilo que será oferecido, mas também eu preciso ter esse outro lado que é do engajamento do estudante, do comprometimento dele, da resposta dele às nossas propostas, para que exista aí uma corrente bidirecional no qual ambos os agentes, professor e estudante, cada um faça a sua parte e assim nós consigamos ter uma prática educativa de qualidade, tá? No caso aqui, né, da nossa disciplina, essa prática só será de fato de qualidade se eu fizer a minha parte e vocês também. Não adianta um professor fazer uma série de estratégias, apresentar para o estudante não se engajar, não responder à altura. Também a gente sabe que é fundamental um professor com uma formação de qualidade, um professor que consiga alcançar os estudantes, enfim, né? E aí, essa prática educativa, ela precisa, hoje, mais do que nunca, sempre considerar necessidades e interesses dos estudantes. Por quê? A gente vem de um histórico no qual nós tínhamos ali os planos curriculares, o professor pegava. Oi, Josana, boa noite. O professor pegava esse currículo e ia lá para a sala de aula para trabalhar o currículo. E assim, o que acontecia? Se higienizava toda a individualidade do sujeito, as diferentes demandas que esse sujeito ou que alguns estudantes possam ter, né, podiam ter. Além disso, quando você tem uma prática educativa que não. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Quando você tem uma prática educativa que não valoriza as especificidades, as necessidades, particularidades do nosso estudante, esse processo, essa prática educativa passa a não fazer sentido. Oi, Marta, obrigada. Você não vai desistir. Daqui a pouco nós estaremos juntas lá na sua formatura. Tudo dará certo. E aí, gente, nós falamos já há alguns anos e cada vez a gente tem discutido mais sobre a inclusão educacional. Inclusão não é apenas para o aluno que tem uma deficiência, né? Hoje, quando a gente fala da modalidade de educação especial, nós falamos sobre o aluno com deficiência, o aluno com autismo e o aluno superdotado. Mas a inclusão é para todo estudante que tem alguma demanda específica. Então, eu tenho, por exemplo, os estudantes que têm restrição na alimentação e eu preciso incluir esse estudante dentro da minha prática pedagógica. E aí, se essa prática ela não considera as especificidades do nosso estudante, infelizmente ela vai deixar à margem muitos desses sujeitos, né?
Então, aqui, por exemplo, no nosso curso, nós temos um currículo, nós temos um plano de ensino, nós temos toda um planejamento, mas, ao mesmo tempo, a gente busca uma personalização. A Marta trouxe essa situação, né, pessoal, da dificuldade em conciliar trabalho, estudo, enfim, e a gente faz questão de personalizar, de dar um atendimento individualizado para a Marta quando ela precisa. Para quê? Para que a Marta se sinta inserida na prática, para que ela se sinta apoiada, porque lembram, o processo de ensino e aprendizagem, ele é um processo que não é só o currículo, né? Essa relação do professor com o aluno, na minha perspectiva, ela é super importante, porque ela pode, sim, oportunizar uma prática mais leve, uma prática mais satisfatória para esse estudante. E ele venha dessa forma a alcançar os objetivos, né? E veja que é muito legal esses exemplos que vocês estão trazendo, porque a gente consegue ver os conceitos que nós estamos aqui estudando na prática. Vou pegar mais uma vez o caso da Marta. Me permita, Marta, por favor. Quando a Marta traz esse relato, eu consigo ver o quê? A tentativa de um professor em estabelecer um relacionamento, em se importar com esse estudante de fato, tentar considerar as necessidades dele para que essa prática educativa possa ser efetivada, para que os nossos objetivos curriculares, pedagógicos possam ser alcançados. Essa prática, ela precisa ser constantemente repensada. Por quê? Porque nós estamos à margem de uma série de influências sociais, de transformações sociais. Por exemplo, a própria pandemia, gente. Acho que esse é o melhor exemplo que nós temos aqui para tratar hoje. Nós tínhamos uma prática sendo ofertada nas escolas, não é? Ensino de modo geral presencial, etc. Muitas escolas não tinham acesso a tecnologia, etc. E aí veio uma pandemia, as escolas primeiramente fecharam, muitos estudantes ficaram ali meses sem aulas, e aí essas instituições precisaram buscar alternativas para efetivar essa prática educativa, com ou sem isolamento social. E aí vocês lembram do tanto de estratégias que foram adotadas, tantas situações que a gente percebeu, que a gente vivenciou, positivas e negativas, dentro dessa prática tentando ser reorganizada. Por quê? Porque estava ali sob influência direta de uma situação social, né, de uma pandemia que, claro, ninguém esperava. E a prática educativa, ela tem muito a ver com uma praxis pedagógica. É muito comum a gente ouvir assim: ah, professora, teoria é uma coisa, prática é outra. Não precisa ser assim, tá? Sempre haverá uma praxis, ou seja, uma relação de teoria e prática. Se nós aqui estamos trabalhando uma série de teorias, de conhecimentos, para preparar vocês, para que vocês cheguem lá na escola e vocês tenham uma prática coerente, de qualidade. Agora, se vocês chegarem lá e terem comportamentos, oferecerem uma prática para os seus alunos que são uma prática que não é positiva, não é bacana, em algum momento, na sua teoria, isso está posto como um conhecimento para você, como uma técnica, ok? E aí você vai lá reproduzir uma coisa que você sabe. Uma coisa que você entendeu, que você internalizou, você vai lá e reproduz. Tem uma teoria de algo que está contigo e uma prática quando você executa. A nossa busca é o quê? Buscar sempre uma prática, uma praxis científica com relevância educacional, que seja coerente com as demandas dessa turma. Caminhando mais um pouquinho aqui, a nossa disciplina também trouxe as teorias pedagógicas, que a gente pode aqui classificar em basicamente 3: inatista, empirista e interacionista. Quando nós falamos em inatista, tem a ver com essa ideia do inato, claro, ou seja, é uma teoria pedagógica que vai dizer assim, basicamente, essa pessoa, ela vai nascer com habilidades, muito desse peso genético mesmo,
com habilidades, com competências. E esse ambiente não vai interferir muito. Então, se a pessoa nasce inteligente, ela sempre será inteligente e ela sempre terá bons resultados. Agora, se ela nasceu com alguma dificuldade, alguma deficiência, coitada, né? Ela não vai conseguir ter um bom desenvolvimento. Essa é uma visão inata, inatista, o que já caiu por terra, né? A gente não concorda com isso, obviamente. Nós entendemos que toda pessoa tem condições de desenvolvimento. Uma outra teoria que existe é empirista, que vai dizer o quê? O sujeito, ele vai aprender a partir da experiência dele. É claro que a experiência é importante, mas ela não é mais importante. Eu não posso achar que as questões, os aspectos genéticos, por exemplo, de um sujeito não vão influenciar em alguma medida. Influencia, não é que determina, influencia. E aí nós chegamos, pessoal, na corrente aqui na teoria interacionista, que é a qual nós estamos nesse momento e que nós acreditamos, que é justamente esse casamento, essa inter-relação de fatores que são individuais aos sujeitos, podemos falar de características genéticas aqui, de personalidade, etc., e aí nós temos, do outro lado, os fatores ambientais. Esses não, Anderson. Quando a gente fala interacionista, a gente tem aqui Piaget, Vygotsky, né, dentro da área da pedagogia, assim, os precursores, vamos dizer, dentro da interacionista. E é assim que nós pensamos hoje o desenvolvimento humano, desenvolvimento da criança, né, da pessoa. É uma inter-relação dos fatores que nascem comigo, aquilo que eu trago enquanto bagagem genética, na inter-relação com esse meio ambiente. Ou seja, eu posso nascer, por exemplo, com um potencial acima da média, com uma superdotação. Se o ambiente não for adequado para o meu desenvolvimento, não for saudável em vários aspectos, o meu potencial pode não se desenvolver. Ao passo que eu posso nascer com alguma dificuldade, com um transtorno, etc., e esse ambiente ser tão competente que ele vai oportunizar ao sujeito o desenvolvimento. Então, aqui nós temos esse casamento sobre as características individuais do sujeito na inter-relação com as questões ali de experiência, com aquilo que é influência ambiental. Por exemplo, os estímulos, né? Quanto melhores forem estímulos, melhor para o desenvolvimento da criança. Não quer dizer que sejam aqui, não quero dizer que seja a quantidade, mas a qualidade desses estímulos. Faz sentido para vocês isso? E é assim que nós entendemos, né? Quando a gente olha lá para os nossos estudantes, nós estamos pensando no quê? Numa pessoa que ela tem, assim, as suas características individuais e, ao mesmo tempo, ela está à mercê das influências do ambiente. E aí, quanto melhores forem essas influências, maiores as condições de um desenvolvimento saudável. E é por isso que a gente fala tanto, que a gente busca tanto uma escola de qualidade, uma família que esteja emocionalmente presente, uma criança que tenha acesso a uma alimentação de qualidade, que tenha acesso a recursos, enfim, porque isso tudo vai potencializar as suas condições genéticas, tá? E aí, um outro tópico muito importante da nossa disciplina tem a ver com planejamento educacional. Nós temos dentro do contexto educacional vários tipos de planejamento. Nós temos ali o próprio currículo, nós temos o plano de ensino, nós temos vários que são formas que nós temos de organizar esse sistema de educação. E dentro do planejamento, nós temos o plano de aula. Anderson, deixa eu ver tua mensagem. Sim e não, Anderson. Sim e não, por quê?
Piaget, ele tinha formação em biologia também, mas ele não era um teórico que supervalorizava a condição genética, tá? Ele era interacionista. Para ele, né, Piaget fez todo um estudo ali com os próprios filhos, de observação, enfim, e ele não criou uma teoria de educação, tá, gente? As pessoas falam, Piaget criou uma teoria de educação. Não, Piaget criou uma epistemologia. O que isso significa? Que ele trouxe uma teoria que explicou, na visão dele, como que ocorre o desenvolvimento humano. Ok? Isso é bem importante vocês saberem para não saírem reproduzindo uma ideia que não é correta. Isso mesmo, Anderson, interacionista, Piaget, Vygotsky, a gente pode falar hoje mais recentemente de Bronfenbrenner, né, outros autores que são bem importantes nessa concepção. E aí, como eu falava, nós temos dentro do planejamento educacional, nós temos o plano de aula. E aí é um ponto bem importante aqui para vocês, porque vocês estão trabalhando no plano de aula como até o trabalho final da disciplina. E esse plano de aula, ele precisa ter alguns itens mínimos, ok? Quais são eles? Tema e disciplina, né? Sobre o que é que eu vou dar essa aula, os objetivos específicos, para que eu vou ensinar aquele conteúdo, quais são os conteúdos, o tempo que eu pretendo adotar para realizar essas aulas ou essa aula, o espaço, ou seja, onde eu vou ministrar essa aula, porque pode não ser na sala de aula, pode ser no laboratório, pode ser num pátio, pode ser em uma... Opa, pode ser em um outro contexto fora da escola, enfim. Os materiais que eu vou adotar, né, os recursos que vocês vão precisar para executar essa aula, o desenvolvimento metodológico, que é a explicação do passo a passo que eu pretendo seguir para viabilizar essa aula, a avaliação, para a gente ver se tais objetivos foram de fato alcançados, e a bibliografia. Não vou me ater mais ao plano de aula, porque a gente vem discutindo bastante desde o início da disciplina, tá? E aí, um último tópico que a gente precisa pensar agora é sobre a avaliação. A avaliação, ela durante muito tempo ficou extremamente calcada e fundamentada em regras métricas, em notas, em números, né? Não que seja um problema atribuir nota, o problema é quando essas notas são as definidoras essenciais sobre o desenvolvimento de um estudante. Contrária a essa ideia, nós entendemos via vários autores, via ciência, que a avaliação ela precisa abarcar três grandes momentos, vamos colocar assim, ou três grandes aspectos. Ela precisa ser diagnóstica, formativa e somativa. Diagnóstica, geralmente a gente faz lá no início do processo, ou seja, quando nós vamos dar uma aula sobre um conteúdo X, eu vou sondar com a minha turma o que eles conhecem sobre isso. Aqui eu fiz basicamente algo parecido com vocês. E aí, o que vocês sabem, né? Já passaram por isso? Já viram tal situação? Nós vamos buscando fazer um diagnóstico do nível que essa turma está, do que essa turma conhece sobre aquele assunto. Isso é um ato diagnóstico. Eu quero identificar como é que está. E aí nós temos também um aspecto da avaliação que é o formativo. O que isso significa? Que ao longo do processo, ao longo das aulas, nós vamos verificando como é que esses estudantes estão apreendendo aquele conteúdo trabalhado, e eu posso, por exemplo, fazer modificações para que, se não estiver dentro do esperado, eu possa recalcular a rota
e aí esse estudante possa de fato alcançar os objetivos. E ainda a avaliação ela pode ser somativa, né? Ela é também somativa, que não quer dizer necessariamente nota, mas ao final do processo a gente faz uma retomada, uma análise para ver se os estudantes conseguiram se apropriar dos conteúdos, dos objetivos previstos anteriormente, ok? E assim nós estamos chegando ao fim da nossa revisão. Bom, espero ter conseguido dar conta de todos esses tópicos com vocês, né? Foram muitos tópicos, mas a ideia era deixar vocês preparados, lembrar vocês desses principais tópicos já estudados e elucidá-los nesse momento. Vocês têm alguma pergunta, alguma colocação? Foi muito legal que vocês foram trazendo perguntas e compartilhamentos ao longo da minha fala, foi bem importante. E agora eu também abro espaço, caso vocês queiram falar, se quiserem usar o microfone, fiquem à vontade. Estou aqui para ouvi-los. Obrigada, Anderson. Gente, semana que vem, então, vocês têm a avaliação. Essa avaliação é de múltipla escolha, né, que vocês já fizeram o agendamento dela. E aí, eu acredito que, à luz do que vocês já construíram, já estudaram na disciplina, mais aqui a nossa revisão, vocês certamente darão conta de fazer a avaliação e, principalmente, eu espero que vocês tenham, hoje é o nosso último encontro da disciplina, e eu espero que vocês tenham, de fato, aprendido, que vocês tenham desenvolvido aí competências, habilidades, tenham se apropriado de muitos conhecimentos e que aquilo que a gente foi discutindo, professora Valéria e eu, ao longo da disciplina, tenha feito sentido para vocês, né? Que seja útil para a vida profissional, para a vida pessoal de vocês. Ok? Estou entendendo que não temos mais perguntas, é isso? Legal, Ana, imagina. Bom, pessoal. Deixa eu ver aqui o que o Cleiton diz. Trabalha com matemáticas. Sim, Cleiton, é um desafio enorme mesmo, né? Mas, como você mesmo diz, ao mesmo tempo é muito gratificante, porque a gente se pega diante de um contexto bem complicado muitas vezes, e em alguns cenários de alunos que não estão tão motivados, tão engajados, mas à medida que a gente consegue ter sucesso nas intervenções, nas mediações, a partir de uma boa didática, a gente vê mudanças desses alunos, e isso é algo muito precioso para nós, né? Oi, Josana. Sim, a gente, assim que a gravação, que a gente termina aqui, eu já vou baixar, né, o nosso vídeo e disponibilizar para que vocês possam assistir, tá bom? Gente, vamos chegando ao fim da nossa revisão. Sempre tem alguma disciplina que é mais desafiadora, né, Edna? Eu agradeço vocês pela companhia, pelas participações, é sempre muito bom estar com vocês. Desejo uma excelente avaliação, espero vê-los em breve e acredito que agora só no próximo ano nós nos veremos, porque eu estou entrando em licença maternidade. O Otávio nasce no próximo mês, mas encontro com vocês ano que vem, se Deus assim nos permitir. Obrigada, Jaque. Precisando de alguma coisa, nós estamos à disposição aqui para respondê-los.
Amém, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada, Camila. Obrigada, Ju. Um super beijo, um bom tempo de estudo. E agora, boa noite. E que vocês tenham também um bom descanso, viu? Beijão e até breve.